dia, turminha do terceiro ano, como é que vocês estão? Hoje mais um dia de aula, nossa aula de matemática. Vamos dar continuidade às nossas correções e à aula da semana. Vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais um momento de vida, que Ele abençoe nossa vida e nossas atividades, né? Nossa aula de correção nas páginas 66 e 67. A aula para essa semana vai ser as ideias da subtração, que são as páginas 68, 69 e 70. Então, começando a correção, na página 66, 10º quesito, letra A, em quais meses Duval vendeu menos revista que em agosto? Então, mês de julho e outubro. Letra B, quantas revistas ao todo ele vendeu em novembro e dezembro? O resultado, 3.020. Letra C, Duval vendeu mais revistas de julho a setembro ou de outubro a dezembro? Efetue os cálculos e verifique sua resposta. Então, o resultado maior é de outubro a dezembro, porque vai dar o valor de 4.134. O outro, de julho a setembro, dá 4.023, certo? Então, por isso que é de outubro a dezembro, que é o maior resultado, a maior quantidade. 11º quesito. 11º quesito, esse aí era resposta pessoal, porque varia o resultado, certo? Que o total teria que dar 4.070, né? Que eu mostrei a gente fazendo a divisão, poderia dividir por 2, né? Subtraria os dois resultados, o valor que encontramos dividia por 2 para encontrar as respostas, certo? Ou então você poderia pensar no número, né? Poderia fazer mentalmente. Eu observei que algumas crianças que enviaram para mim fez mentalmente. Adorei ver isso, foi muito satisfatório, porque encontrou a resposta sem precisar fazer cálculo, né? Como teve uns que fizeram o seguinte, né? Vamos pensar na unidade de milhar, né? São 4 números aí, né? 4 ordens, centena, dezena e unidade. Então, na dezena, que dá 70, né? No resultado, aí eu vi que pensaram no seguinte: pensaram em dois números que soma com 10, que é o 10 que tem aqui no meio, né? 1010, que daria 70, que é o resultado que tem aí. Então, colocaram 50, né? Em uma resposta e 10 na outra, porque ó, 10 mais 10, 20, mais 50, 70. Então, encontrou o valor da dezena, certo? Da centena, a gente está observando aí que é 0 no resultado. E nessa segunda parcela, 1010 também é 0. Então, é só colocar o 0 novamente. Aí, agora, vamos para a unidade milhar, que o resultado tem que ser 4. É isso? Já tem 1. Aí, ó, falta quanto para chegar em 4? Eu tenho 1 para chegar em 4. 2, 3, 4. Preciso de 3, né? Só que aí tem que ser esses 3 separados nessas duas parcelas. Aí eu observei que colocaram, em uma colocaram 2 e no outro colocou 1, né? Teve gente que colocou assim, 1.010 mais 1.010 que já tem, mais 2.050. Somando esse valor, encontrará o resultado de 4.070. Ó, 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 2. 2 mais 5, 7. 0 mais 0, 0. 2, 3, 4. Pronto, tá 4.070. Então, algumas opções de resposta foi na primeira parcela, 1.010. E na segunda, 2.050, né? Somando com a parcela que já tem aqui, 1.010, encontra o resultado, certo? Mas aí é como eu disse, foi pessoal o resultado, então cada um colocaria da sua maneira, né? Muito bem, tá de parabéns. Então, corrigindo o 12º quesito, na página 67, qual foi o resultado obtido
2.483. Letra A, 3.546. B, 6.396. C, 5.438. D, 8.997. 13º quesito, letra A, Marta Mendes, que o total de votos 2.478. Letra B, 4.751 e letra C, 4.938. Certo? Então, essas são as correções. Agora, a atividade para essa semana, na página 68, as ideias de subtração. Então, as continhas que iremos resolver agora de subtração bem simples, certo? É um conteúdo bem fácil, né? O terceiro ano já está bem adiantado, mas temos que resolver porque faz parte do nosso livro didático, certo? Então, aqui no primeiro, quantas conchas tem? Então, vocês irão contar quantas conchas tem de Simone e de Gilberto. Só colocar a quantidade aí. No segundo, quantas conchas Simone tem a mais que Gilberto. Então, quando a gente quer saber a diferença de um valor para o outro, de uma pessoa para outra, nós utilizamos a subtração, certo? Então, por isso que chamamos de diminuindo, subtraindo, e o resultado é a diferença, certo? Então, aqui, 9 conchas menos, quantas conchas dele? Que é igual a, então, 9 menos 6, depois é igual a, aí você coloca o resultado. E 9 menos 6 é igual a, aí você vai colocar o resultado novamente, certo? Porque ele quer saber a diferença aqui. Então, você vai subtrair 9 menos 6, que é a quantidade de um pelo outro. Aqui abaixo é para você montar o cálculo, colocar a quantidade de Simone novamente, a quantidade de Gilberto e colocar o resultado, certo? Agora, a atividade na página 69, primeiro quesito. Na imagem estão representadas algumas canetas. Então, tem caneta azul, né? E caneta vermelha. Quantas, na letra A, quantas são as canetas azuis? Você vai contar e colocar. B, vermelhas. E qual a diferença entre a quantidade de canetas azuis e vermelhas? Então, ele não quer saber o total de caneta aí, ele quer saber a diferença. Qual é a diferença da menor para a maior? Então, para isso, você vai subtrair o valor da azul menos o valor da vermelha. Arma a continha e coloca o resultado. Segundo, observe as fotos e responda as perguntas. Então, a gente observa uma mão, né, 5 dedos, e a outra 3. Quantos dedos estão levantados? Quantos dedos continuam levantados? Aí você vai colocar a quantidade de cada imagem, certo? De uma e da outra. Agora, escreva uma subtração para representar a quantidade de dedos que foram abaixados. E aí, você vai pensar numa continha de menos, utilizando esses números que tem aí, esses dedos que estão levantados, que você vai montar para os que estão abaixados, certo? Vamos pensar, vamos ser bem criativos, é só utilizar as duas mãos para subtrair. Terceiro quesito. Paulo colheu 9 morangos e Henrique colheu 5 morangos a menos. Então, sei que Paulo tem 9, né? Colheu 9, mas Henrique colheu 5 a menos. Então, não é que ele colheu 5, ele colheu 5 a menos do que Paulo. Aí a pergunta, quantos morangos Henrique colheu? Então, você vai fazer a subtração, porque ele quer saber a diferença. Se aqui a gente não estivesse falando em subtração, você identificaria que era uma conta de subtração, porque ele quer saber a diferença. Ele utilizou esse questionário. Então, se a gente quer saber a diferença, a gente subtrai. Então, você vai subtrair 9 menos 5, ok? Agora, a última página, na página 70, no quarto quesito, veja como André efetuou 7 menos 3, usando a reta numérica.
Localizou o número 7 da reta numérica, ando 3 unidades para a esquerda, né? E obtenho o resultado. Então, esquerda, né? Aqui do meu lado e a minha direita, né? Você que está me assistindo vai ver a posição diferente. Você vai localizar aí a sua esquerda e a sua direita. Agora, em cada item, efetue a subtração usando a reta numérica. Então, primeiro você vai subtrair, né? Onde tem aí A, 9 menos 6, B, 4 menos 4 e C, 8 menos 4. Muito fácil essas continhas, né, gente? Então, depois que você subtrair, você vai andar a reta numérica voltando, certo? Você vai para a esquerda. Por exemplo, 9 menos 3, ou melhor, 9 menos 6, resultado 3. Então, do 9, ele vai voltar para o 3, certo? Então, volta para o 3. Aí você anda na setinha. E assim vai fazendo com os outros, certo? A gente já fez uma atividade parecida com essa, né? Essa tá bem fácil. Quinto quesito. A palavra a seguir é formada por 6 letras, mas apenas 4 estão escritas. Descubra as letras que estão faltando. E em seguida, complete a palavra e a subtração. Então, duas coisas vocês precisam identificar aqui. O nome, qual é essa palavra que está escrita. Tá bem simples, tá bem fácil, né? A gente vai observar, começa com B, as cores, né? A gente vai observar que as cores é uma cor bem comum, a gente já conhece, vê bem, né? A gente sabe onde é que usa essas cores, essa mistura de cores, onde é que nós utilizamos, que tem a ver com o nome. E depois você vai fazer a subtração. Quantas letras faltavam? Você vai colocar aqui nesse tracinho, falta, aí coloca. E aqui, 4 para 6, 4 para chegar em 6. Precisou de quantas? E responde 6 menos 4, certo? Bom, pessoal, essas atividades são muito fáceis. No instante vocês vão responder, certo? Então, até a nossa próxima aula e uma boa atividade.